Eu queria falar um pouco a respeito sobre a pessoa de Jesus. Eu vou me esforçar ao máximo para tentar transmitir uma mensagem mais clara e para que todos possam compreender, porque eu estava pensando nessa madrugada que o alvo do cristão é ser parecido com Jesus, é alcançar a estatura do varão perfeito. Porém, se nós não conhecemos Jesus de uma maneira das Escrituras, do que realmente, quem realmente Ele é, nós vamos se tornar um falso Cristo, porque o que estava me preocupando era que eu percebi que algumas pessoas, e isso é normal, estavam pintando um Cristo que não está nas Escrituras mais, que nunca esteve na verdade. E isso começava a banalizar o Evangelho, começava a fazer uma igreja fraca e que não tinha uma perspectiva de vida cristocêntrica, mas era uma perspectiva egocêntrica, que era voltada para si própria, porque achava que Jesus era um homem bonzinho e que daria tudo para ela, mas Jesus não é assim. E eu queria começar citando o texto de João, capítulo 1, do verso 1 ao 4, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito veio a existir. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Então nós vemos João citando que Jesus, ele é o Verbo e ele estava com Deus antes de todas as coisas, e a partir de Jesus todas as coisas foram criadas. Então nós começamos a ver um Jesus que não foi criado, mas um Jesus que é eternamente. Por isso que as Escrituras dizem que ele é o primeiro e o último, e nós precisamos compreender que Jesus é quem sustenta todas as coisas. E talvez nós pensamos, não, eu acredito nisso, eu sei que Jesus criou todas as coisas. Mas na prática, todas as vezes que nós vemos algo acontecendo no mundo, uma catástrofe ou algo ruim, nós logo pensamos que Ele perdeu o controle sobre todas as coisas. Nós começamos a questionar a Deus, porque Ele está fazendo isso. Mas as Escrituras dizem que a partir dele todas as coisas foram criadas. Então, independente se estiver acontecendo algo ruim ou não, Deus está no controle de todas as coisas. Isso mostra como Deus é soberano e como Ele é criativo. Então existem duas coisas nesse texto que eu queria enfatizar, é que Jesus é criativo e soberano. E isso é muito interessante porque começa a mostrar o princípio da nossa fé, porque a nossa fé não é de algo que nós podemos ver. A nossa fé, a história das Escrituras, a história do mundo, toda a história, ela começa de algo que não existia, que não era possível ver aos olhos humanos. Porém, eu queria falar que aquilo que é real vai além do que nós podemos ver, porque os céus são real, é real. Existe um trono agora, no mais alto céus, e Jesus está sentado nesse trono, e Ele é real e físico. Porque Jesus quando Ele ressuscita, Ele vai com um corpo físico, então nada mais justo do que Ele sentar em um lugar, em um trono físico nos céus. E nós percebemos que esse Jesus, que era antes de todas as coisas, Ele, devido ao pecado e à queda do homem, Ele vem e vai agora passar a encarnar, e Ele vai habitar com o homem. E vamos ler em Mateus 1, no verso 23, que vai relatar sobre o nascimento de Jesus.
Fala assim: a virgem engravidará e dará à luz a um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E despertado do sono, José fez que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. E o capítulo 2 já vai iniciar falando que Jesus tinha nascido. É muito interessante que como Deus trabalha mostrando os seus atributos na história, porque se nós percebemos em Mateus 1, no verso 23, quando o Deus envia um anjo para falar com Maria, ela não tem relação sexual com o seu marido, e então mostra que Jesus não depende da capacidade do homem para gerar nada, mas que ele gera a partir dele próprio. Por isso que é muito interessante essa beleza sendo revelada, porque se fosse o homem seria um estrago, porque o homem vinha da queda de Adão. Isso é uma prova de que Jesus não nasce do pecado, mas nasce do Espírito. Isso é muito interessante, porque o nascimento de Jesus, quando ele encarna, imagine o Deus que eu citei de João 1, que criou todas as coisas, e todas as coisas veio existir por meio dele. Agora ele se diminui, ele se humilha para se tornar uma criatura, para se tornar algo físico. E então, isso é maravilhoso, porque fica muito claro, o que eu quero enfatizar é que Deus, ele não precisa de nós. E ele, quando a história é tão bela sobre Jesus, porque quando Adão cai, é Deus que vai até Adão e perguntar onde ele está. E Deus a todo tempo na história fica procurando o homem, e é Ele mesmo que vem na terra para resolver o problema. Ele não envia outro homem, Ele não levanta um outro homem. Ele vem e ele encarna, ele se torna homem. Porque a história é sobre ele, e mostra como essa história é cristocêntrica quando Jesus nasce. Porque nós percebemos a beleza da história tomando forma e se humilhando e falando assim: eu vou habitar com eles, vou resolver de uma vez por todo o problema. E é muito interessante que no verso 23, aquilo que era caçado em toda a história de Israel, em todo o povo, então ele vem e fala assim: esse menino se chamará Emanuel, se chamará Deus conosco. Isso mostra como que Deus é amoroso e Ele deseja se envolver com aquilo que Ele criou. Porque em toda a história Ele está se envolvendo, mas agora Ele não só se humilha, mas agora Ele vem se envolver com a criação. E isso é muito interessante, porque mostra que Jesus não é só nascido do Espírito, da ideia de Ele ser divino, mas mostra que Ele é um homem porque Ele nasce de uma mulher, que são os atributos imutáveis de Deus. Não dá para mudar isso. Isso é imutável. Ele é assim. Porque algumas pessoas vão querer negar a divindade de Jesus, negar a humanidade de Jesus. Ou vão falar que Ele é 100% homem, ou vão falar que Ele é 100% Deus. E como se uma coisa anulasse a outra. Mas aqui nesse texto nós percebemos que as duas coisas caminham junto. Porque Filipenses no capítulo 2 vai falar que Ele se humilha desses atributos de Deus. Não fala que Ele deixou de ser Deus. Fala que Ele se humilha, Ele se esvazia. Não tira, não nega que Ele é Deus. Ele se esvazia. E agora vamos ler em Lucas capítulo 2, no verso 40, que é uma das coisas que eu queria falar, que é muito interessante também. Fala que Jesus e o menino crescia e se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E
é interessante perceber que Jesus era ser humano e ele precisava crescer em sabedoria. E é porque nós ficamos distantes da história quando nós lemos as Escrituras, nós pensamos num Jesus de 33 anos que só operava em milagre, mas teve um processo dele começar a sua obra ministerial. Jesus não chegou e se tornou o Messias no sentido de obra e já saiu desde criança. Ele teve que estudar, ele teve que aprender, os pais tiveram que ensinar ele a ser educado, ele teve toda uma história até que Jesus se tornasse o homem que ele se tornou. Porque se Jesus negasse o processo de crescimento, logo ele não seria homem e seria só divino, então o homem não morreria na cruz, seria só o divino. Tudo Deus ensinou e negaria a humanidade de Cristo. Por isso que nós vemos nessa parte de falar que Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, isso significa que ele se humilhou como homem a ponto de voltar a aprender a falar. Ele teve que aprender a falar, aprender a submeter aos pais, aprender a comer, aprender a mastigar. Ele teve que passar por todos os processos que uma criança natural passa. Isso mostra o quanto Jesus estava disposto a se envolver com toda a história de Deus e da humanidade. E no mesmo texto vai falar sobre Jesus subir a Jerusalém com os pais aos 12 anos. Ele cita os 12 anos por causa do bar mitzvah, que uma criança precisava passar, que é a entrega que Deus faz a entrega que o pai faz do filho a Deus, e fala assim: filho, esse momento é o momento que nós estamos te separando e te indicando que Yahweh é o nosso Deus e Yahweh é o seu pai, e aqui é só um processo que nós estamos desenvolvendo para que você encontre ele e persiga esse Deus. Esse é o Deus da nossa história, e toda a história começa a ser explicada para uma criança de 12 anos. Como é interessante ver como os pais cuidavam de Jesus e se envolviam, e mostrando Jesus se envolvendo com a história e respeitando os processos. E aí eu quero abrir um parênteses sobre isso, porque o que me preocupa na nossa cultura e na nossa geração é que os nossos filhos estão se convertendo com 18, 20, 30 anos. Mas nessa história, Deus já era ensinado para um menino de 12 anos. Isso mostra os zelos que eles tinham pela história de Deus, e porque Deus se envolveu tanto na história daquele povo, que eles não negavam isso, eles tinham que ensinar, era uma obrigação ensinar para o filho. E por isso que eu estou querendo falar sobre a pessoa de Jesus, porque possivelmente, pode ser que você nunca ouviu sobre Jesus de fato. Você ouviu sobre várias coisas, sobre ser uma boa pessoa, sobre dar dízimo, sobre vir aos cultos, ser educado, chegar mais cedo no culto para orar, e tudo isso é bom e é válido. Mas se você não conhecer a pessoa de Jesus, isso não será o suficiente para te salvar. E então eu queria deixar esse conselho. Ensine para o seu filho agora que ele precisa de Jesus. Ensine para o seu filho agora que Jesus é real e que ele criou todas as coisas. Porque os dias são maus. E os nossos filhos estão sendo bombardeados com várias informações. E talvez você não perceba, mas os nossos filhos... Talvez você não perceba, mas os nossos filhos, eles entendem muitas das coisas, você só não percebe isso. Eu tenho uma filha de 4 anos e eu percebo cada vez mais o quão inteligente ela é. E às vezes ela vê um vídeo ou alguma coisa e 10 minutos depois ela está reproduzindo exatamente igual. E não é algo de reprodução no sentido só automático, mas é algo que ela já entende. Tanto que se ela
ela percebe no vídeo que a criança fazendo birra ganhou o doce, logo depois ela vai fazer birra na minha casa. A diferença é que ela não vê que no vídeo a criança não apanha. Mas na minha casa, quem manda sou eu. Mas ensina seu filho agora. Porque realmente, irmãos, nós acreditamos que, na prática, nós acreditamos que os nossos filhos parece que não entendem sobre Jesus quando tem 3 ou 4 anos. Quão maravilhoso seria se os nossos filhos tivessem experiência com Jesus nessa idade já. Eu ouvi alguns testemunhos onde a criança com 4 anos ia até o pai e pedia: pai, por favor, me ajuda, porque eu sou um pecador, eu briguei com a minha irmã, isso é um pecado, e eu amo Jesus, e começava a chorar desesperadamente porque ela estava arrependida. Então isso é possível e isso é real. Então, vamos voltar para as Escrituras e perceber que Jesus, quando criança, ele crescia em toda estatura e passou sua adolescência. Eu acredito que Jesus provavelmente brincou e teve amigos, isso é um processo normal. E agora vamos ler em Hebreus, no capítulo 5. No capítulo 5, do verso 7 ao 9, diz assim: nos dias de sua vida, da vida de Jesus, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Isso mostra como Jesus tinha emoções e como ele sentia na pele todos os processos que ele passava. Jesus não é aquele herói que você imaginava que venceu tudo e bradou, passou no sofrimento sorrindo e se alegrando. Jesus não sofreu sorrindo. Jesus não sofreu aplaudindo e falando: eu quero mais. Ele sentia na pele isso. Tanto que é uma das coisas simples, mas quando Lázaro morre, Jesus chora, porque o amigo dele tinha partido. Mesmo Jesus sabendo que logo depois ele iria ressuscitá-lo, Jesus chorou. É porque está no homem isso, esse sentimento. Quem deu a emoção, quem deu o sentimento ao homem foi o próprio Deus. Isso não é algo diabólico, as emoções que nós temos é algo divino. A única coisa que o pecado fez com ela foi distorcer e nós sermos desequilibrados nas nossas emoções. Mas a emoção é algo divino. E ver Jesus chorando porque perdeu um amigo, ou ver Jesus chorando e pedindo a Deus: por favor, Senhor, afaste de mim esse cálice. Isso mostra o quanto Jesus se humilhou, o quanto o Filipenses 2 está encarnado na história, e quanto ele se diminui e fala assim: Jesus, por favor, Deus, por favor, afaste esse cálice de mim. Fala que Jesus chorava e suplicava. Lucas era um médico e ele relata que provavelmente tinha gotas de sangue no Getsemane, de tamanho pavor e tamanho, não dá para imaginar o que Jesus estava passando antes da crucificação. Um homem só poderia passar por isso, mas se ele fosse só Deus, ele não passaria por isso. Por isso mostra qual é a beleza dele se tornar homem. Jesus, ele não estava disposto a se envolver com a humanidade e só participar dos prazeres dessa terra. Ele queria passar pelos sofrimentos também. Porque nós vamos perceber nas Escrituras falar que pelo pecado, por um homem, o pecado entrou no mundo. Mas foi também por um homem que ele restaurou e o pecado foi abolido. Foi pelo homem. E nós percebemos também que agora eu quero falar um pouco sobre Filipenses 2:8. Depois eu acho que eu vou voltar nele.
Ai, Jesus. Vou ler a partir do verso 5, que é melhor. Que ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Isso é algo que mexeu comigo, que antes dele se tornar homem, ele precisava se humilhar. Existia um processo antes da encarnação, que era o se esvaziar de ser Deus. Porque as Escrituras falam que ele diz assim: e que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo. Então, olha o processo. Primeiro, ele se esvazia de Deus. Depois, ele se torna homem. Ele não é quando ele se torna homem, ele se esvazia de Deus. Ele se esvazia primeiro para se tornar homem. Porque já começava um processo de humilhação, um processo de encarnação. E esse texto mexe porque quando Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento. Era sobre isso que eu estava falando no começo da mensagem. É sobre encontrar esse Cristo. Porque ele está falando, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Mas parece que está enraizado em nós, que nós temos que vencer e ir para frente, e vamos ser aplaudidos, as nações vão nos conhecer. E no lado do mundo, no lado secular, é muito fácil de apontar isso, das pessoas serem egoístas. Mas no meio cristão, isso vem vestido de evangeliquez, de algo espiritual, mas é algo tão ruim, tão diabólico, que as pessoas não percebem que não tem o mesmo sentimento que houve em Cristo. Porque o sentimento que houve em Cristo é se humilhar, é se esvaziar. O nosso sentimento é querer se encher, é querer alcançar, é querer governar, é querer ser visto. Nós achamos que nós temos o potencial suficiente para alcançar e melhorar a igreja ao nosso redor. Nós acreditamos que nós temos a mensagem absoluta. E quando nós percebemos que Jesus, aquele que era divino, se humilhou e ele tinha todo o argumento para convencer qualquer um, e ele não usa disso, ele se humilha, e Paulo fala, tende em vós o mesmo sentimento. Então eu queria deixar uma frase que talvez seja uma frase de efeito, mas que um dia eu falei e marcou minha vida, que o lugar mais alto que um homem pode alcançar é o lugar mais baixo que ele pode se humilhar. Esse é o lugar mais alto que você deve alcançar. O quanto você consegue se humilhar, o quanto você consegue cavar e se humilhar e colocar a cara no pó. Esse é o lugar mais alto que você pode chegar no Evangelho. Porque quanto mais você quiser subir, mais você vai descer. Porque é aquele baseado no versículo que aquele que perder a vida vai ganhar, mas aquele que procurar ganhar a vida vai perder tudo. Então, esse é o meu convite. Porque imagina comigo que se você tem na sua mente que você vai se humilhar, que você, Jesus, eu estou aqui, eu sou servo, eu sou escravo, se você sendo Deus não se usurpou em querer ser bom, ou quem sou eu? Se você tem isso em mente, qualquer sofrimento, qualquer coisa que você passe, não vai ser nada. Se você mata a sua vida agora, qualquer coisa que passa, não vai ser nada, não vai te afetar, porque você já está morto. E tinha um rapaz, o nome dele é mais conhecido como Kaká, e ele falava algo muito, muito legal, que ele falava assim, que nós tínhamos que carregar a nossa cruz e morrer. E ele falava assim, não reluta na cruz que é pior. Quanto mais se viver na cruz, vai dar ruim. Porque a tendência é eles virem quebrar os joelhos e quebrar os seus ossos. Então é melhor entregar o corpo e morrer logo. Então, se nós entendermos e conhecermos esse Jesus,
os sofrimentos não serão nada. E então as palavras de Paulo, quando ele fala assim, esse leve e momentânea tribulação não se compara, as coisas que estão acontecendo aqui não se comparam, começa a ganhar sentido, porque eu começo a entender que é só um processo que Jesus também passou, então eu também vou passar, porque Ele sendo santo, sem nenhum pecado, sendo bom, perfeito, não existia mancha, não existia argumentos, e Ele passou por isso. Por que que eu, sendo pecador, ruim, não tenho que passar? Por que que Deus tem que me livrar das coisas desse mundo, sabe? Existia uma música que agora não se canta muito, que o irmão cantava que o deserto não é o nosso lugar. Jesus foi para o deserto, passou 40 dias, se tinha um lugar que Satanás não podia ir, era lá. Satanás foi. O pastor um dia pregando disse, imagina o que ele faz no meio da igreja, né? Se foi lá. Mas isso mostra o quanto Jesus, na sua humanidade, ele estava querendo se envolver com a divindade do Pai dele, o quanto ele estava caçando Deus, porque Jesus, sendo homem, ele tinha que procurar o Pai, ele tinha que procurar Deus, porque esse era o processo humano. Ele não era, nesse momento, ele não era satisfeito em si próprio, ele não era absoluto, não tinha como ele mesmo falar assim, eu sou Deus e não preciso orar, não preciso buscar Deus, não preciso jejuar, não preciso passar pelo bar mitzvah, não preciso passar pelos processos. Sabe, Jesus teve que orar. Você já parou para pensar que Jesus teve que orar ao Pai? Jesus, ele teve que pedir aquele que ele era um, e ele teve que falar, Pai nosso que está no céu. Sabe, olha como esse Jesus, que é grande e divino, se humilha, só para que eu e você pudéssemos olhar para o Pai, e para que toda a restauração da terra fosse cumprida, e tudo se tornasse perfeito mais uma vez, e para que Deus no final de toda a história fosse glorificado. E eu quero falar um pouco agora rapidinho sobre esse Jesus linkado com Filipenses 2, que se humilhou em Isaías 53. É uma passagem muito conhecida. Vai falar sobre a crucificação de Jesus. E esse é um dos versículos que nós usamos muito para falar aquilo que Ele fez por nós, mas eu queria que você olhasse com uma perspectiva, não de nós sendo curados e perdoados só. Eu queria que você olhasse para o Jesus que é Deus, se diminuindo e passando por isso daqui que Isaías vai relatar. Que ele fala a partir do... Vamos falar a partir do verso 1. Quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens de dores e experimentados nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Eu queria que você percebesse que ele fala assim, e não lhe demos nenhuma importância. Nós faríamos o mesmo naquela cruz, nós crucificaríamos Jesus. Jesus chamar os 2 discípulos foi pura graça. Mas provavelmente na história, se acontecesse hoje, você não seria os 12 discípulos. Você seria os fariseus, os escribas, você seria aqueles que iriam cuspir na cara de Jesus. É porque na nossa mente lúdica e da nossa cultura,
de achar que nós somos heróis, nós sempre vamos pensar que nós éramos os discípulos, que nós éramos as pessoas que iam perseguir Jesus. Nós vamos amar Jesus, nós vamos gastar tempo com Jesus. Não, nós não faríamos isso. Nós pregaríamos Ele na cruz. E nós seríamos o primeiro a falar: se você é filho de Deus, desce daí. Nós fazemos isso nas brigas pequenas da igreja com irmãos. Nós queremos acusar: você não é o pregador, você não é o cara que faz isso e vive assim, mas olha a sua vida aí. Se nós faz isso com o irmão, imagina com Jesus, que nós não conhecíamos e provavelmente ele não vinha vestido de Messias e todo rei. E as escrituras falam que ele era sem beleza, que os homens escondiam o rosto. Essa perspectiva dessas escrituras, eu acredito que ele está falando da obra da cruz realmente, que quando fala que Jesus era sem formosura, eu acredito que está linkado com aquilo que falava que o rosto de Jesus estava desfigurado. Não existia beleza naquilo. E era tão feio que eu tinha que esconder o meu rosto. Esse Jesus homem que eu quero que você olhe para a história. Porque o Jesus que venceu e te deu a vida, e esse Jesus nós já conhecemos. Esse é o Jesus legal. É o Jesus Cordeiro que vem e morre, e nós somos... Sabe, mas... as escrituras falam que ele foi rejeitado pelos homens. E é interessante porque nós rejeitamos ele ainda, né? Não é algo só, é ainda, está acontecendo isso. Nós ainda continuamos rejeitando esse Jesus. E isso me preocupa. Porque mesmo eu lendo essas coisas, mesmo eu pregando essas coisas, eu tenho medo porque provavelmente no dia de amanhã, eu sei que esse Jesus não vai ser suficiente para mim. Eu vou querer viver minha vida de novo, eu vou querer minhas coisas de novo, eu vou querer rejeitar esse Jesus de novo. Porque parece que esse Jesus que se humilhou e se tornou homem não foi suficiente. Talvez tenha que mandar um outro Jesus nessa geração aqui, porque já faz muito tempo, né? Então, renova a nossa mente aí, dá uma refrescada, manda um outro Jesus aí. Um Jesus para morrer de novo, porque aquele ali sofreu, mas eu não vi, eu não senti perto. Então, não me toca tanto só ler sobre isso. Parece só uma história, parece que a Bíblia é só uma história, e não é algo que aconteceu e pode transformar minha vida hoje. Parece que é algo só para ser lembrado. Ah, Jesus morreu na cruz, Jesus... E me preocupa no nosso dia a dia, nós não conhecer e não encontrar esse Jesus. Por isso que nesses dias nós temos vivido uma igreja triunfalista. Uma igreja que acha que vai vencer tudo e está correndo da cruz, está correndo de perder a vida. Porque ela não encontrou o Jesus das Escrituras. Porque você pode ler as Escrituras do jeito que você quiser ler. Mas existe um jeito certo que a própria Escritura cita, e é essa que você precisa encontrar. É esse Jesus. Um Jesus que, uma vez eu já falei aqui, o nosso herói, o nosso Jesus, ele não vence como o Superman, como qualquer outro herói que vier na sua cabeça. O nosso herói não é assim. O nosso herói, ele vence morrendo, entregando o seu corpo na cruz. O nosso herói, ele olha para o Pai e fala: Pai, está consumado. Esse é o nosso herói. É nisso que nós temos esperança. Porque eu lembro quando eu era criança que os heróis que mexiam comigo, eu queria ter poder, eu queria soltar gelo, eu queria voar, mas porque isso para mim era tudo. Imagina se agora nós falássemos: o nosso herói é morrer. O nosso herói morreu, então vamos propagar essa mensagem. Filho, você quer ser um herói? Morra. Morra por causa dessa mensagem aqui, ó. Pega o evangelho, morra por ele, você vai ser um herói. Tipo, não vou fazer isso com meu filho. Eu vou olhar para meu filho e falar: filho, você tem tudo para crescer na vida. Você tem tudo para ser um bom homem. Vai virar um médico, você vai ganhar muito dinheiro, não vai passar a dificuldade que eu passei. Poucas pessoas olham para os filhos e falam assim: vai ser um mártir.
vai amar Jesus. Não importa se vai ser médico, se vai ser advogado, o que você vai ser, mas persiga Jesus. Vai amar Jesus. Ganhar dinheiro não só te faz viver bem aqui, mas vai perseguir Jesus, porque sem Ele você não vai ter paz, sem Ele você vai para o inferno. E não existe coisa pior do que estar longe de Deus. Não existe coisa pior, porque você foi criado para encontrar Deus, e você longe dEle, isso é o pior inferno, mas Ele vai te lançar no lugar de ira depois. Então, filho, persiga Jesus. Persiga Jesus, porque Ele te ama e Ele está querendo te encontrar. Mas enquanto você procurar suas coisas, filho, você vai perder tudo. Então é melhor perder tudo agora. Vai trabalhar, vai ser advogado? Vai, pode ser. Mas persiga Jesus. Ganhe Jesus. E esse Jesus é o Jesus que eu quero que você perceba. Tem um judeu chamado Escher, e ele fala que o povo de Israel não conheceu o Cordeiro. Até hoje eles esperam aquele que há de vir. A igreja, os gentios conheceram o Cordeiro. Porém, Israel está esperando o leão da tribo de Judá que vai voltar. E quando Jesus voltar, Israel vai conhecer ele como leão. Mas será que a igreja vai conhecer o leão? Ou ela ainda está com os olhos fitados em um Jesus que é bonzinho, que é legal e é manso? Porque Filipenses 2:8 diz, Filipenses 2, não vou falar que é o 8 não, mas fala que ao mesmo tempo que Jesus se humilha e morre até a cruz, Deus exalta ele e coloca ele no lugar mais alto. E Apocalipse no capítulo 19, verso 10. Perdão, 19, do verso 11 em diante. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Eu queria citar sobre esse estar vestido com um manto salpicado de sangue. Se você não encontra o Jesus da cruz e vive uma vida achando que Jesus é triunfalista e vai te ajudar tudo, você vai encontrar o seu sangue nas vestes dele, quando ele pisar sobre você, porque, cara, Jesus está te chamando para perder a vida. E quando fala que as vestes dele estão salpicadas de sangue, é porque ele está pisoteando os inimigos dele. É esse Jesus que é criador, que faz todas as coisas, mas que se torna homem. Ele também vai voltar, e vai voltar como um leão da tribo de Judá. Se você não entende o Jesus que cria todas as coisas, que se humilha e morre, ressuscita e volta para governar, o Jesus que você conheceu é um boneco, é uma historinha de quadrinhos que não é real. E provavelmente você está querendo se tornar semelhante a um Jesus que não é real. E parece que, eu lembro de alguns irmãos que falavam para mim assim: você fala isso sobre a cruz, mas Jesus morreu para a gente ter vida eterna, gozo, alegria no Espírito Santo. E quando eu relatava sobre as perseguições, ele falava assim: mas Jesus não falou isso para você, ele falou para os discípulos. Engraçado que as bênçãos dos discípulos o cara queria, mas passar no vale, passar nas dificuldades dos discípulos ele não queria, porque não era para ele.
É o que nós fazemos com as Escrituras, nós selecionamos o que nós queremos, é o que nós fazemos com Jesus. Eu vou selecionar o que eu quero de Jesus. Eu não quero ver Jesus morrendo na cruz e perdendo e sendo um fracote. Eu quero ver um Jesus que vai no inferno, sai daqui, Satanás. Um Jesus que vem e governa e coloca todo mundo de pé. É esse Jesus que nós queremos encontrar, porque é aquilo que nós queremos ser. Porque se eu falo que Jesus perdeu na cruz, morreu lá, venceu o jeito morrendo, eu vou ser obrigado a se tornar igual a ele. Então por isso que eu tenho que distorcer a pessoa de Jesus. Porque se eu distorço a divindade, se eu distorço aquele que era, que é e que há de vir, então eu tenho desculpa para ser o que eu quero ser. Eu posso ser o que eu quiser. Se Jesus, como dizia alguns, Jesus ganhava muito dinheiro, porque carpintaria ganhava muito dinheiro. Isso abre margem para eu querer fazer o que eu quiser e ganhar muito dinheiro. Ganhar muito dinheiro é errado? Não, não é. Mas você percebe que você distorceu as Escrituras para incentivar isso? Esse é o problema. Você fazer das Escrituras o que você quiser. E eu estou finalizando e esse é o meu convite aos irmãos. Que vocês persigam o Jesus das Escrituras. Deixem as fábulas de lado, deixem todo o misticismo, tudo aquilo que está sendo jogado aos ventos como algo bonzinho e legal. Deixe essas coisas passar. Porque Jesus, ele foi como um cordeiro sim, mas ele vai voltar como um leão. Apocalipse 5 diz que João começa a chorar, porque tem um livro que está selado e ninguém pode abrir. E João começa a chorar e fala assim, agora quem vai fazer isso? E ele tem duas revelações na mesma parte. Ele fala assim, eu olhei no céu e vi um cordeiro de pé, mas tem um que vai vir abrir os selos. E ele é o leão da tribo de Judá. São duas revelações que talvez não cabem na mesma pessoa. Você imaginar o cordeirinho e imaginar o leão. Mas eu queria que você entendesse que é esse o processo do cristianismo. Você precisa morrer. Você precisa encontrar o Jesus que perdeu tudo que tinha para que ganhássemos. Esse é o Jesus que eu quero que a minha filha aprenda. Esse é o Jesus que eu quero que seja alcançado na minha casa. Um Jesus que se humilhou, um Jesus que gastou toda a energia para cumprir o propósito. Então que você possa realmente desprender desse ato de querer vencer em tudo e querer ser o cara e querer ser a mulher e que, sabe, seja só o servo, seja só humilha. E Jesus, o nível, quando diz que a última coisa é que ele se nega até a cruz, lembre que ele deixou um convite para os seus discípulos: negue a si mesmo e tome sua cruz. Então não adianta você só ser servo e homem, você precisa carregar sua cruz. E tudo isso fala a respeito de sermos semelhantes a Jesus, porque nós não queremos ser só semelhante ao Jesus bonzinho, nós queremos ser semelhantes ao Jesus que morreu numa cruz também. Nós queremos perder nossa vida por causa dele. Vamos orar. E se você acha que você não conheceu Jesus, esse é o melhor momento para você se arrepender e falar: Jesus, eu quero te conhecer. Esse é o melhor momento para você chamar Jesus para sua casa. Hebreus diz que, de uma vez por todas, pelo sangue de Jesus, Ele abriu um novo e vivo caminho, para que nós pudéssemos adentrar ao santo lugar. Esse lugar, novo e vivo caminho, esse tempo de chegar até o santo lugar, não é um lugar tão belo assim, porque lá está manchado de sangue, o sangue de Jesus. Foi pelo sangue dele que ele abriu o caminho. Esse é o processo
que nós vamos passar, um processo de dor e um processo de sofrimento. Mas nós não ligamos com isso, porque Jesus está voltando. E um dia vai existir um lugar que não vai existir mais sofrimento ou dor. Nós queremos se parecer com você, Jesus. Nós queremos ser marcados pela revelação de Jesus. Eu oro, Pai, com as orações de Paulo. Batize a nossa igreja, batize os nossos irmãos com espírito de conhecimento, sabedoria e revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos batiza e aqueça o nosso coração com desejo de ver Jesus. Não selecionarmos o que nós queremos, não tratar Ele como um amuleto e fazer pedidos porque nós desejamos. Ele não é o nosso amuleto. Ele é o Rei. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que faz do jeito que quer, da maneira que quer, e nós nos submetemos e acreditamos que o que Ele está fazendo é bom e perfeito e justo. Jesus, nós queremos você. Nos marque com a cruz, nos marque com a sua obra, Senhor. Tire de nós esse desejo de querer fugir do sofrimento. Tire de nós esse desejo de querer pintar um Jesus que passou tudo bem, que viveu bem. Tire de nós, nos batize com a revelação do Senhor. Nos revele o Senhor, por favor. Quem você é de verdade, o que as Escrituras falam de você. Nós queremos esse Jesus, o Jesus que cria todas as coisas, mas que se humilha como homem até a morte de cruz, e depois Ele ressuscita, e Ele vem querendo encontrar o homem. É esse Jesus que nós queremos encontrar. Porque é nesse Jesus que vai convergir todas as coisas. Não um Jesus de plástico, não um Jesus de mentira. Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és o nosso Deus. Nos perdoe por todas as vezes que nós falamos de um Jesus que nós não conhecíamos. Nos perdoe por nós levantarmos um Jesus que não era real. Mas agora, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, revele o Senhor e comece a ser levantado no nosso meio um Jesus que é real, e comece a trazer vida à sua igreja, e a sua igreja começa a perseguir e querer se tornar esse Jesus. Esse é o nosso desejo para essa comunidade, para essa cidade, para o Brasil, é que nós conhecemos de fato esse Jesus. E nós possamos perseguir esse Jesus a ponto de qualquer coisa não nos afetarmos mais, mas nós olharmos para a cruz e perseguirmos até nela morrermos. E de fato Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Obrigado por isso, Senhor. Nós te desejamos, Jesus. Em nome de Jesus.